Abra a tua Bíblia agora em Atos, capítulo 9. Atos 9, versículo 36, e vamos ler até o 43. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Atos 9, 36, diz o seguinte: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Querido Jesus, fala conosco. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Como nós lemos aqui então esse texto, o título do texto diz A Ressurreição de Dorcas. Mas terça-feira no culto, eu preguei aqui sobre a diferença de voltar à vida e de ressuscitar. Então, olha só, esse título aqui, A Ressurreição de Dorcas, devia na realidade estar escrito: Dorcas volta à vida. Porque ela não ressuscitou, ela voltou à vida. Quem ressuscita é para nunca mais morrer. E ela morreu em algum outro tempo depois disso. Mas então, lembrando só para os irmãos, que ressurreição, só Jesus até agora e os salvos que ressuscitaram com ele, no momento da sua ressurreição, é que passaram por isso. Já tiveram o corpo glorificado e estão na glória. Todos os outros personagens bíblicos que morreram e Deus devolveu a vida, não ressuscitaram, voltaram a viver. Porque ressuscitar é para nunca mais morrer. Então Jesus ressuscitou, nunca mais vai morrer. Nós vamos ressuscitar no arrebatamento da igreja para nunca mais morrer. Amém? Então isso é ressurreição. Aqui Dorcas, então, Deus devolveu a vida. Mas entendido isso, então, quero falar para vocês um pouquinho a respeito dessa história. Porque casou bem, com a mensagem com o culto de hoje, que é culto de missões. Depois, na hora da oferta,
A oferta que você der, então, vai ser enviada para os missionários, né, que estão fazendo essas obras pelo mundo. E você vai ver que Dorcas aqui, ela fazia exatamente isso. Então, veja só, numa cidade chamada Jope, tinha uma mulher que alguns historiadores dizem que era uma jovem, uma moça, mas a Bíblia não nos afirma a idade dela. Então, era uma mulher. Tá? Não sabemos a idade. Mas eu acredito que já de jovem para adulto. Então veja só, essa moça, vamos chamar assim, ela tinha um nome de Tabita. E também Dorcas. Por que 2 nomes? Na realidade não era 2 nomes. Na realidade, Dorcas é em grego e Tabita em aramaico. Então, qualquer forma que chamasse essa jovem, ela ouvia tanto Dorcas como Tabita. E essa moça, então, essa jovem, ela diz ali, ó, nós lemos no versículo 36, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aqui nós já podemos entender a necessidade de nós tomarmos o exemplo dela como cristãos. Ela fazia boas obras e dava esmolas. Será que nós temos feito isso como cristãos? Ou será que quando alguém faz alguma coisa por outro, tira uma foto e bota no Facebook para se aparecer? Estou ajudando alguém. Mas o que que Deus disse? Que nós devemos ajudar e ninguém precisa ficar sabendo. Não é verdade? E o que a gente vê nos cristãos de hoje, então, é muito isso. Ajudam, mas não com a intenção de ajudar, e sim com a intenção de aparecer. Porque se não quisessem aparecer, não iam postar foto. E essa moça aqui, então, no tempo dela, você pode dizer, pastora, mas não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Quem sabe ela não arrumava foto por causa disso. Não tinha nem fotografia? Não. Não era por causa disso. Mesmo que ela vivesse nessa época, eu acredito que ela nunca faria o que a maioria dos cristãos fazem hoje para se aparecer. Porque ela fazia boas obras, porque era salva. E não fazia boas obras para ser salva. Entendido a diferença, meus irmãos? E olha só, diz então que ela morava nessa cidade de Jope. Essa cidade de Jope, irmãos, era uma cidade portuária e era a mesma cidade da onde Jonas saiu para fugir de Deus. Aqui é só uma curiosidade para vocês. A mesma cidade. E essa moça, então, fazendo as suas boas obras, dando as suas esmolas, ela era amada por todo o povo da cidade. Como diz ali, ó, no versículo 37, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Essa mulher, essa jovem, essa moça, que nós não sabemos a idade, então ela morreu de repente. Ela adoeceu e morreu, e a Bíblia não nos informa qual foi a doença, qual foi o motivo da sua morte. Mas nos informa o que aconteceu depois da sua morte. Porque aí continua dizendo ali, que todos ficaram muito tristes. E ficando muito tristes pela morte dela, por causa que ela era uma pessoa boa.
ela era uma cristã de verdade. Ela provavelmente tenha se convertido em uma das pregações de Filipe. Então ela era realmente uma cristã. Não uma aparência de cristão, como tem muitos hoje. Não um cristão sem Cristo, mas ela tinha Cristo. Amém? Então por isso, quando ela morreu, todos sentiram a sua falta. Todos sentiram a sua falta e tiveram uma ideia. No versículo 38, aí diz assim: como Lida, nome de outra cidade, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Então essa cidade de Lida era 16 quilômetros longe da cidade de Jope. E aqueles que estavam tristes então por causa da morte de Dorcas ou de Tabita, tiveram a ideia: vamos chamar Pedro, o apóstolo. Por que que eles pensaram assim? Porque eles reconheciam na autoridade dos apóstolos a autoridade do próprio Cristo, do próprio Jesus. Então, providenciaram para que fossem, 2 homens atrás de Pedro e dissessem: por favor, Pedro, venha logo conosco, porque a Dorcas morreu. Vá junto conosco, fazer uma oração. Então eles tinham a esperança de que Deus devolvesse a vida para Dorcas. Por quê? Porque eles conheciam já os milagres de Jesus. Jesus já tinha devolvido a vida para muitos. Deus devolveu a vida para muitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Mas esse aqui, então, essa devolução de vida através da vida do apóstolo Pedro, foi a primeira dos apóstolos no Novo Testamento. No Novo Testamento, então, Jesus já tinha devolvido a vida para algumas pessoas, mas os apóstolos não. Então aqui foi a primeira realizada por um dos apóstolos, e esse apóstolo foi Pedro. E aí então no 39 diz o seguinte: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. O cenáculo era um lugar amplo, um lugar grande, onde cabia muita gente. Então eles tinham colocado o corpo da moça lá. E Pedro chegou então e levaram ele para lá. E diz assim, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O que aconteceu? Pedro chegou lá no cenáculo onde estava o corpo de Dorcas, e onde o povo cristão estava rodeando, aquele corpo, estava perto daquele corpo, as viúvas chorando. Por que destaca aqui as viúvas? Porque as boas obras e as esmolas que Dorcas fazia, na sua maioria, não significa que era só para elas, mas na sua maioria era para as viúvas. Porque as viúvas não tinham amparo naquele tempo. Então, se uma mulher era viúva, e para ser viúva pela lei, tinha de não ter nenhum filho. Então, morreu o marido, ficou viúva, mas não tem filho. Então, era viúva de verdade. Então, Dorcas cuidava dessas mulheres. Fazia roupa para elas. Então, o que nós podemos entender aqui é que Dorcas era costureira, Ela fazia roupas. E Dorcas, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então essa moça ajudava as viúvas, ajudava as pessoas em geral. E que quando ela morreu, sentiram muito a falta dela. Aí no versículo 40 continua dizendo: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro,
sentou-se. Por que que Pedro mandou sair a todos? O mesmo caso aconteceu com Jesus, quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo. Ele mandou que todos saíssem de perto e que ficasse ali só o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, os discípulos que sempre estavam com ele. Por que será? E Pedro seguiu o exemplo de Jesus. Pedro disse: saiam todos, deixa eu ficar sozinho aqui com a Dorcas. Porque quando tem gente perto, irmãos, nem todos têm fé. Então, se um não tem fé, atrapalha a oração de quem tem. Estão entendendo, irmãos? Então, muitos hoje que se dizem cristãos, dizem: Deus não realiza mais milagres. Realiza sim. Dizem: foi só no tempo bíblico. Hoje não tem mais. Tem. É porque você é incrédulo. Porque você não crê. Você não enxerga milagres. Você não vive milagres. Então o povo de hoje é muito incrédulo. O povo de hoje não copia, vamos dizer assim, as atitudes de Jesus como Pedro copiou. Porque Pedro com certeza deve ter pensado: pera lá, quando Jesus foi devolver a vida para a filha de Jairo, ele mandou saírem, então eu também vou mandar. Você tem feito o que Jesus fez? Nós temos feito o que Jesus fez? Nós somos, como eu vivo falando para vocês em todas as mensagens que eu prego, nós somos a geração do fim dos tempos. Nós somos os últimos, irmãos, desse tempo da graça. O tempo da graça, o tempo da igreja está acabando. A porta vai se fechar a qualquer minuto. E tem gente que não vive como um cristão. Está apenas brincando de servir a Cristo. Não copia, não faz aquilo que Jesus ensinou. Pedro aqui ele fez. E vamos ver o resultado do que Pedro fez? 41. Finalzinho do 40. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Pedro disse assim: Tabita, levanta-te. Outra coisa aqui que ele fez como Jesus fez. Porque quando Jesus falou com a filha de Jairo, ele disse: Tabita, cumi. Que quer dizer: menina, levanta-te. E Pedro falou o mesmo, só que Jesus falou em aramaico. E Pedro falou na língua hebraica. Menina, levanta-te. Ou Tabita, levanta-te. Porque Tabita, o nome Tabita, tanto em aramaico quanto em grego, Dorcas, significa gazela. Ou seja, por isso então que os historiadores acham que ela era uma moça nova ainda. Moça, gazela, uma moça. Então é: menina, levanta-te, Pedro falou. O mesmo que Jesus falou. Então Pedro aqui estava imitando Jesus. E nós estamos imitando Jesus? Será? Como tem sido a tua reação na frente de algum problema? Você se desespera, você fica louco? Você explode? Você fala mal de Deus e de todo mundo? Você reclama, murmura? O povo de Israel murmurou no deserto, e aqueles que murmuraram, nenhum entrou na terra prometida, todos morreram. Por quê? Porque a murmuração traz a morte. Você tem murmurado? Se prepare para morrer. Credo, pastora. Mas é assim. Você pode até não morrer fisicamente, mas o teu espírito vai estar morto. Por quê? Porque vai estar longe de Deus. É a morte espiritual. Então pare de reclamar. Aprenda a ser grato.
Aprenda a agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que Deus faz por você e por tudo que Deus fez na cruz com Jesus, por tudo que Jesus fez por você na cruz. Tabita, levanta-te. E a menina sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos. Aqui, santos, irmãos, quando fala em santos, são os salvos, tá? Os cristãos da época. Especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Por que as viúvas? Porque elas que estavam chorando muito, porque elas mostravam as ajudas que a Dorcas dava para elas e dizia: olha, e agora quem que vai nos ajudar? Nós somos viúva, ninguém ajuda as viúvas. Ela nos ajudava e agora está morta. E aí então, Pedro devolveu, a moça para aquelas viúvas, que com certeza a alegria deve de ter explodido, E ainda diz assim, isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então você pode dizer assim: mas pastor, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que essa história tem a ver comigo hoje? Primeiro, para nós analisarmos se nós temos imitado a Jesus. Se nós nos chamamos de cristãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. Se você não imita a Cristo, você imita o mundo. E quem evita o mundo é inimigo de Deus. Então, se você não é um imitador de Cristo, um cristão verdadeiro, você é inimigo de Deus, porque a Bíblia fala isso. Aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. E ninguém queira ser inimigo de Deus. Amém, meus irmãos? Deus é misericordioso, mas Ele também é juízo. E vai chegar o dia do juízo, e é isso que as pessoas não estão enxergando. Que vai chegar o dia do juízo, e aí continuam brincando. Principalmente agora, na situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia. As pessoas ficaram muito assustadas no início e agora já estão levando na brincadeira de novo. Porque o povo acostuma com as coisas. Não estou falando do vírus. O vírus, eu nunca me preocupei com esse vírus. Vocês sabem disso, que eu já ensinei aqui que não é como falo. Mas eu estou falando que isso é um sinal da volta de Jesus muito presente, muito verdadeiro. E as pessoas primeiro se assustaram: Jesus está voltando. Agora já estão dizendo: vai levar um tempo. E estão brincando de servir a Deus. Estão brincando de: sou cristão, mas tem coisa que eu não faço. Quando Deus pede. Sou cristão, mas apareço na igreja de vez em quando. Eu sou cristão, mas só lá dentro da igreja. Na rua eu ando quase pelada. Ou aquelas que vêm pelada para dentro da igreja. Que eu sempre bato nessa tecla, Também. É cristão de verdade? Irmãos, nós estamos vendo tanto absurdo hoje no mundo, que todos os dias eu acompanho a notícia do mundo. Eu procuro ver as notícias dos países. E até a sexta-feira, no estudo bíblico aqui, eu contei para os irmãos o caso de um indiano. Quem é que estava aqui no estudo? Lembram do caso? Amém, amém. Um indiano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque os nomes de indiano é bem complicado, E eu não marquei, eu deixei na agenda. Mas esse indiano, ele amava tanto o presidente Trump, Donald Trump, que ele mandou fazer uma estátua do Trump e colocou na sua casa. E o adorava como se fosse um deus.
Porque o Trump tinha aparecido para ele num sonho e a partir daquele momento ele começou a adorá-lo como um Deus. E aí quando ele soube que o Donald Trump tinha pego Covid, que na realidade, entre aspas, né, não sabemos se pegou realmente ou se foi apenas uma jogada, mas quando ele soube que o Trump tinha pego Covid, ele entrou numa depressão tão profunda, teve uma parada cardíaca, um infarto, e morreu. Aqui eu estou dando um exemplo, você pode dizer, pastora, mas isso aí é um exemplo, a pessoa era do mundo, não era de Jesus. Tudo bem, mas tem gente fazendo igual, pior ainda que um lá do mundo. Onde é que está essa alma agora? Que adorava a criatura em vez de adorar o Criador. Com certeza, né, irmãos? A gente fala isso com dor, mas com certeza está no inferno. Porque adorava alguém que não é o Deus verdadeiro. Mas quantos cristãos têm feito isso hoje? Que na realidade, eu falo cristãos, mas como vocês sabem que eu digo sempre, são só crentes, não são cristãos. São crente. Crente crê em qualquer coisa, até o diabo é crente. Então não são cristãos. Mas muitos estão fazendo o pior que esse indiano fez. Porque se dizem cristão, mas não estão nem aí para aquilo que estão demonstrando do evangelho para as pessoas lá do mundo. Como assim, pastora? Veja só, meus irmãos. Quando você morrer, porque Dorcas morreu e todos choraram. Quando você morrer, será que as pessoas vão chorar de tristeza ou vão chorar de alegria e vão dizer que foi tarde? Já parou para pensar? Dorcas dava um testemunho maravilhoso de cristã. Por isso, choraram quando ela morreu. Sentiram a falta. Alguém vai sentir a tua falta quando você morrer? Ou vão dizer que bom que foi? Foi tarde. Ah, mas era um cristão. Era um cristão? Um cristão que dá mau testemunho de Deus, de Cristo, não é cristão. E nós temos visto muito hoje nas igrejas. Nas igrejas, irmãos. Nas igrejas. Não estou falando agora do povo lá do mundo. Eles ainda estão no mundo, temos é que orar para que eles venham para a presença de Jesus. Mas dentro das igrejas tem gente que está agindo pior do que as pessoas lá do mundo. De vez em quando, assim, eu vejo certas coisas que eu digo, misericórdia, Senhor. E depois vai para dentro da igreja e diz que é cristão. Vamos dar um exemplo aqui bem atual. Irmãs que vão para o Facebook, para o Instagram da vida e fazem pose, fazem biquinho. Desculpe o palavreado. Esticam bem a bunda para trás, mostram bem os seios, fazem biquinho, me sentindo abençoada. Isso é cristão? Nunca foi. Me sentindo abençoada. E ainda dizem lá, glória a Deus. Nem fale de Deus numa situação assim. Aparecem quase nua e falam de Jesus, falam de Deus. Que isso? Mas essa é a igreja de hoje. É a igreja que está esperando ser arrebatada. Os jovens que saem do culto e vão para o motel. Que sabem que é pecado, mas vão. Aqueles que sabem que não pode, mas gosto de um golinho. Misericórdia. Ou ficam horas na frente do computador vendo pornografia.
E daí vem para o culto no domingo e dizem assim, ai, mas que culto, estava chato esse culto hoje, aquela mulher só falou bobagem. Claro, está cheio de comida do diabo. Não tem o Espírito Santo, como é que vai achar um louvor a Deus, um culto a Deus agradável? Estão me entendendo, irmãos? Misericórdia. Ou cristãos que tomam a ceia todo mês numa igreja diferente. Não firmam o pé em lugar nenhum. Ah, porque eu estou procurando a igreja perfeita. Não existe. Mas se existisse, quando você chegar lá, ela deixa de ser perfeita. Porque você é imperfeito. Mas acontece. Sabe tudo a respeito da novela que está passando na Record, ou na Globo, na Podridão. Mas isso aqui, sabem? Não sabem nem a diferença de capítulo e versículo. Mas se perguntar quem é a atriz que está lá na novela, ai, é fulana de tal. É cristão, irmão. Dorcas fazia boas obras. Você tem feito? Ou você diz, se vire, eu tendo o meu dinheiro, não importa o que os outros estão passando. Se vire, vá trabalhar, vagabundo. É o que a gente tem visto hoje. E aí ainda estão esperando ser arrebatados. Cuidado, meus irmãos, o Senhor Jesus está voltando. E Ele está vindo de um momento para o outro. Eu vivo falando isso aqui para vocês. Mas eu acho que de tanto que eu falo, vocês já dizem assim, ih, a pastora fala, e Jesus ainda não veio. Se Jesus ainda não veio, é porque Ele está esperando você mudar. Se Jesus ainda não veio, é porque Ele está esperando você deixar de ser um crente covarde e ser um cristão verdadeiro. Porque olha, se essa pandemia, se essa porcaria desse vírus serviu para alguma coisa, irmãos, foi para eu ver tanto crente covarde que existe no mundo. Que tem medo de frequentar um culto porque vai pegar Covid, mas não tem medo de ir numa lotérica, num supermercado, em qualquer outro lugar. Não tem medo de fazer essas atividades do dia a dia. Mas daí, vamos na igreja? Não, imagina, ainda é a pandemia. Que gente covarde. Desculpe, você está aqui, você não precisava estar ouvindo isso. Mas é bom você saber para você entender o que está acontecendo. O acordo de paz assinado a cada dia por mais um país árabe. Jesus está voltando. E o povo brincando, o povo dormindo. O povo dando mau exemplo. Indo para o Facebook fazendo biquinho. Me sentindo alegre. Me sentindo abençoada. Me sentindo, sei lá o que mais que falam. Você devia dizer assim, me sentindo arrependido. Quando chega vídeos no teu celular, se for bobagem, você assiste em menos de 1 minuto. Mas se for um vídeo da palavra de Deus, e eu vejo pelos nossos aqui, a pessoa muitas vezes nem assiste. E depois diz assim, eu faço parte de uma igreja que não faz nada. Não faz? É você que não participa. Que não tem capacidade de pegar um vídeo e mandar para mais alguém ser abençoado. Para largar do mundo, para largar das coisas erradas. Mas se chega uma piada, se chega uma bobagem, peraí. Quer. Não estou dizendo que você precisa ser
Aquela pessoa assim, sisuda, que não ri de nada. Não estou falando isso. Tem certas coisas que você pode mandar. Eu também mando algumas coisas para as irmãs. Até essa semana eu mandei para algumas irmãs um bonequinho que dizia assim, a nossa orelha não aguenta mais. Porque é brinco, é óculos, é máscara, e a orelha dizia assim, quer que eu segure a bolsa também? Tudo bem, irmãos. Não estou dizendo para você ser aquela pessoa chata. Bem pelo contrário. Porque ser chato, já tem muito chato por aí. Mas você ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Busque as coisas de Deus, não busque as coisas do mundo. Busque as coisas de Deus. Nos cultos de oração, irmãos, são mínimas as pessoas. Por quê? Porque não querem saber de aprender nem de vir buscar o Espírito Santo. Mas se for um culto de cura, falta lugar. E aí é aquilo que eu falei no início. O culto, irmão, o nome já diz, é culto. Não é um balcão de o que você precisa hoje. Você tem que vir para a igreja para cultuar a Deus. E cultuar a Deus é mesmo estando cheio de problema, agradecer. O que você tem feito? Você vem para a igreja só para dizer eu vou lá hoje porque amanhã eu estou precisando resolver uma situação gravíssima. Então nem venha, ore na tua casa mesmo. Nem venha. Porque o culto é para cultuar a Deus, não é para vender bênção. Mas a maior parte dos cristãos são assim hoje. Se chega em casa e um outro pergunta, o que foi cantado hoje na igreja? Não sei, sabe que eu não sei, já esqueci. O que foi pregado, qual foi a palavra? Não lembro mais. E na hora da oração? Na hora da oração caiu fulano, fulano e fulano. Aí só vem para saber novidade. Por que você tem saído da tua casa? Para buscar bênção ou para cultuar a Deus? Ficou entendida a diferença, meus amados? E ainda tem aquele que tem cargo na igreja, mas só vem na igreja se tiver de serviço. Num culto de oração da terça-feira, não, na terça-feira eu não trabalho, então eu não vou. Então você não vai na igreja para cultuar a Deus, você só vai para cumprir a tua função lá com a diretoria da igreja, com a organização da igreja. Aí chega no culto de Santa Ceia e participa, sem entender o que é. Isso que, sem falar daqueles, que aqui dentro da igreja são uma maravilha. Quando bota o pezinho da porta para fora ali, misericórdia, já sai falando palavrão. Já sai negando conta. Dá mau exemplo. Já falei aqui para vocês muitas e muitas vezes, eu já passei vergonha. Às vezes com colegas professoras, quando eu estava lecionando ainda, chegavam para mim e diziam assim, Doni, fulano de tal é da tua igreja? Eu já pensava, lá vem bomba. Mas como é que pode ser da igreja e viver do jeito que vive? Daí a gente tem que dar toda uma explicação que a igreja não pode proibir a entrada de ninguém e que temos que aceitar a todos. Mas que nem todos que estão na igreja são cristãos. O que vão dizer o dia que você morrer, meu irmão? Depois que você morrer, você não vai nem ver mesmo. Mas se a gente pudesse ver, se o morto pudesse ver, eu acho que muitos iriam
Aí dizer, realmente, eu vivi errado a minha vida inteira, porque ninguém chorou por mim. Você é aquele que vive criando confusão? Que por ser macho, eu sou macho, ninguém me ofende, não levo desaforo para casa. Ah, é? O que é que Jesus falou dos soldados que estavam pregando ele na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas você é macho, homem macho. Macho não chora, macho não leva desaforo para casa. Mas macho vai para o inferno, sabia? E daí? Daí não tem mais jeito. De lá ninguém sai. Como está a tua vida, meu irmão? Dorcas não fazia boas obras para ser salva. Ela fazia boas obras porque ela era salva. Você tem ajudado o teu próximo? Ou você tem falado mal do teu próximo? Olha os pontos que nós observamos hoje aqui. Culto verdadeiro a Deus. Ajudar o próximo. Não buscar bênção, mas doar louvor para Deus. Tudo isso nós aprendemos só nessa história aqui. Que é verdadeiro, eu digo história, mas é esse texto. Espero que nós possamos ser bons exemplos de cristãos dos últimos dias. O Senhor Jesus está voltando e você acha que Ele vai levar gente fazendo biquinho no Facebook? Jesus está voltando, Ele vai levar alguém que nega pagar conta? Jesus está voltando, Ele vai levar alguém que não ajuda o próximo? Ou que aparece na igreja? De vez em quando. Eu ouvi uma vez alguém dizer assim, fiquei sabendo que a pessoa falou, né? Não ouvi diretamente, porque se eu tivesse ouvido alguma resposta eu teria dado. Mas eu fiquei sabendo que a pessoa falou assim, eu não vou muito na igreja não, porque eu não quero me envolver com as coisas da igreja. Ah tá, então você não quer se envolver com as coisas da igreja, caia no mundo de vez e vá para o inferno. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Quem quer ir para o inferno é livre. Quer ir para o inferno? Vá para o inferno. Eu só não posso dizer vai com Deus, né? Mas tem gente que prefere. E uma coisa agora que está todo mundo, misericórdia. Política, 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 política. E Jesus onde é que fica? Oh, Senhor, tem misericórdia dessa igreja. Eu digo dessa igreja, me referindo a todas as igrejas. Quando eu digo igreja, estou falando de todos que se dizem cristãos pela face da terra. Mas eu quero dizer para você aqui, que está me ouvindo, que eu sou responsável por você também um pouquinho, né? Nem que seja só um pouquinho, eu sei que o pastor é o titular. Mas tem gente que Deus entregou na minha mão. E eu sempre peço para Deus, Senhor, que os que o Senhor entregou na minha mão, nenhum venha se perder. Fique com Jesus, Ele está voltando.